Tiago 1:12. Makarios aner, hos hupomene perasmon. Hoti dokimos genomenos lempsetai ton Stephanon tes zoes. Hon epengelato tois agaposim auton. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, tendo sido ou depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual ele prometeu àqueles que o amam, que amam a ele. Então, Tiago termina aqui com a bem-aventurança, um aforismo, assim como ele terminou a sessão no versículo 8, a afirmação, uma frase de efeito, fechando uma subseção. E assim como lá, ele também utiliza a palavra aner ao invés de anthropos. Isso é algo interessante de se notar. Então, esse substantivo aner, o homem bem-aventurado, ele é substituído nessa oração seguinte pelo pronome relativo, hos, então, o qual que suporta a aprovação, certo? E aprovação, novamente, assim como no versículo 2, associada com a palavra dokimos, e isso é interessante para a correta compreensão de provação no sentido positivo, ao invés no sentido negativo, que será exposto no versículo 13 em diante. Então, você vê essa relação entre essas duas palavras nessa primeira parte de Tiago. Então, bem-aventurado, por quê? Aqui, hot, sentido causal e não de conteúdo. Lembre que hot, conteúdo, só acontece quando ele é precedido por verbos de cognição, percepção e comunicação, que não é o caso aqui. E a razão por que esse homem é chamado de bem-aventurado é porque, depois de ter sido aprovado, certo? Tendo sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Aqui nós temos um particípio no aoristo que precede, em termos de ordem de palavras, o verbo finito, o verbo principal no futuro aqui. Então, o tempo relativo desse aoristo em relação ao verbo principal é antecedente, a ideia de uma ação que antecede a outra. Então, depois de ter sido aprovado, ou talvez uma ideia de causa, por ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nós temos um genitivo de aposição, ou epexegético, esse substantivo no genitivo ele explica ou define o que é essa coroa, a coroa, isto é, a vida, a qual, e aqui nós temos mais um pronome relativo, ele prometeu aos que o amam, aqui um particípio substantivado. Uma coisa importante a notar aqui são esses dois pronomes relativos e rever um pouquinho de gramática. Pronomes relativos, eles concordam com o seu antecedente em gênero e número, porém o caso depende da função que o pronome relativo ocupa na oração em que ele se encontra. Então não é... Aqui nós temos uma coincidência, o fato de os dois estarem no nominativo e aqui também os dois, tanto o seu referente como o pronome, no acusativo. Mas não espere que isso sempre vá acontecer. A concordância é só em gênero e número, o caso depende da função do pronome relativo. Nesse caso aqui, o pronome relativo funciona como sujeito do verbo. Então, bem-aventurado o homem que suporta. Então, ele suporta, ele é sujeito. Então, por isso está no nominativo. Então, aqui nós temos acusativo. E a razão de estar no acusativo é por causa da função do pronome relativo nesta oração. Não porque o seu antecedente está no acusativo. Então, receberá a coroa da vida, a qual ele prometeu. Ele prometeu o quê? Ele prometeu a coroa. Então, o objeto direto do verbo prometer é o pronome relativo, por isso ele está no acusativo. O objeto indireto é toda essa oração participial aqui, que está no dativo, olha o iota aí. Então, esse é o objeto direto, esse é o objeto indireto. Então, esse pronome está no acusativo não por causa do seu antecedente, mas por causa da sua função de objeto direto nessa frase, assim como esse também está aqui não por causa do antecedente, mas por causa da sua função de sujeito nessa frase.